Fala galera, fala patriotas que vão assistir essa live mais que especial com meu amigo Denis do Pod Destra. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha audiência patriótica. Seja muito bem-vindo, Denis. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu saudei a audiência, falei bom dia, boa tarde, boa noite e falei que você era um primeiro convidado especial nosso, mais que especial. Melhorou agora? O áudio? Vamos falar sobre a política nacional, a política internacional, é, começando sobre o que aconteceu hoje, né, na Flop 30 aí, em relação ao incêndio. E todas as... Vendo agora? Tá vendo agora? Então é o seguinte, vamos falar sobre a COP30, né, o que tem acontecido aí, todas as repercussões, desde sala de imprensa alagada, até incêndio, sobrepreço aí de alimentos. O que você acha que a COP30 pode gerar, né, de repercussão internacional?
É como eu sempre falo, né? O lado de lá ele promete muito, mas sempre entrega o contrário do que diz, né? Então, assim, a Flop aí foi mais um evento que evidenciou para a mídia internacional o que é o Brasil de fato, porque se é uma pauta que é importante para o lado vermelho, é a pauta do ambientalismo radical. Então, assim, por esse lado, foi, entre aspas, positivo para o Brasil, ao meu ver, que a imprensa internacional, ainda que não queira, tenha que noticiar o que o brasileiro passa, né? A precarização das estruturas de Belém, por consequência, já vi matérias na imprensa falando da infraestrutura de Belém, como você pontuou, e falando muito mal. Mas o ponto não é criticar Belém, é criticar os próprios vermelhos que governam o estado do Pará há décadas, né? Então, assim, por esse aspecto, eu acho extremamente positivo. Agora, para a nossa nação, é realmente uma tristeza muito grande, porque o povo de Belém, o povo paraense, não, muitos ali não merecem estar passando por isso, né? Mas o que você acha aí da, do que tá acontecendo no Brasil em relação à CPI do INSS, por exemplo? O que a gente pode esperar em relação a isso? Quais impactos isso pode ter no curto, no médio, longo prazo, fazendo vistas a 2026? Né? Qual a sua visão sobre?
É bom ponto que você coloca em relação à apresentação do Onix, tá? O Onix que para mim fez um belo trabalho e, e a CPI, como você falou muito bem, em relação ao marketing do governo Bolsonaro, porque a população, muitos não tiveram acesso por manipulação midiática o que o governo Bolsonaro fez, né, de positivo. E com a exposição do Onix, ficou claro para muitas pessoas que não acompanham tanto a política do dia a dia, que representava e representou, como você bem disse também, a ação da MP antifraude, né, que a esquerda fez festa, derrubou a MP, porque, segundo eles, estava atacando os mais pobres, aquele vitimismo peculiar do outro lado. Então, o que, que acontece? O Onix ele mostrou para as pessoas que. Porque fora da bolha, né? A direita, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, a grande mídia massacrou o presidente. E com certeza muitos daqueles que não tiveram oportunidade de votar no presidente, de entender como é um governo de direita, a imagem que a imprensa tinha em relação à exposição do Onix, eles saíram contra, com certeza. E eu acho que muitas pessoas que não têm bagagem ideológica hoje, através da exposição dele, pensam diferente. Acho que isso é o maior legado e tiro no pé deles. Mas é interessante a sua colocação, porque vejo que, em relação aos Correios, né, tem um ponto interessante. Será que o pessoal lá de Brasília, no próximo governo Bolsonaro, da direita, vai permitir que as empresas mães sejam privatizadas? Porque você sabe bem que em nenhum país do mundo existe essa manipulação, né? Onde não se permite que as empresas sejam privatizadas. Você lembra disso que aconteceu essa decisão em Brasília e interferiu nos planos do governo. Só que agora, com a situação dos Correios calamitosa, não tem como mais. Eu imagino que não vai ter como segurar essa narrativa de não pode privatizar. Né? Porque não tem. O governo, em relação aos Correios, já está insolvente. Em relação. Agora, outro ponto em relação aos Correios, para mim, é o mais curioso de todos, é o seguinte: é a única estatal que tem delegacia da Polícia Federal dentro das instalações Correios. Então, assim, né, quem votou, né, nos vermelhos
em relação a 2022, com certeza se arrependeu. Com certeza, porque tem os idiotas úteis, né? Aquela pessoa que não tem preparo ideológico, mas com certeza tem aquela pessoa que acha que, eu sou vermelha, mas dessa vez vai ser diferente. Realmente está sendo diferente, está sendo um volume de corrupção, né? Porque para o comunista desvio de dinheiro é absolutamente normal, como eles dizem, né? Mas eu acho que muita gente pela dor está aprendendo. Imagino que sim. Imagino que sim. A CPMI acho que não, porque depende do Columbre. E a gente já sabe a vinculação ideológica que ele tem e os interesses que ele tem. Agora, ela é automaticamente instalada. Sim,
São vinculações aí, né? Inter- Interessante porque eu como aqui em Minas, eu conheço bastante o Daniel, né? O Vorkar. Então, é uma pessoa que tem vinculações aí com clubes de futebol, com empresas. Ele cresceu no mercado muito rápido, né? E vamos e convenhamos, grande empresário no Brasil tem vários, mas no setor bancário, quando alguém cresce tão rápido assim, no Brasil, com toda, toda a característica de tributação, processos trabalhistas, e já está começando a aparecer aí a rede de relações que ele tinha. E vai sair muito mais coisa. Tipo assim, coisas que, em relação ao Daniel aí, que vai incomodar bastante lideranças políticas nacionais aí. Você tem o Temer, que foi contratado pelo Daniel, e outras lideranças políticas da política nacional aí. Sim, sim, e assim, igual a esse, não, e pode ter certeza. O Daniel ele se cercou de muitas pessoas do bastidor em Brasília. Então, vai cair peixe pequeno porque estão especulando a situação relacionada às emendas? Com certeza. Quando teve aquele projeto lá para aumentar o valor de um fundo específico que, em tese, o beneficiaria. Mas pode ter certeza que há vinculações assim umbilicais da esquerda com ele. E de gente da grande da Faria Lima, que fez o L ali. Olha, se eu pudesse dizer uma coisa para o Brasil, é o seguinte: preparem a pipoca. Porque se o que está rolando nos bastidores, né, que em Minas a gente sabe que a proteção midiática em torno do Vorcar, por exemplo, aqui a gente tem algumas rádios, né, por exemplo, a Rádio Itatiaia, que é do mesmo dono da CNN, o Menin, por razões clubísticas, não está dando a ênfase necessária por causa do Vorkari, porque é o acionista é um dos acionistas do clube de futebol, que ele é dono. E só agora que eles começam timidamente a falar. Só que no meio financeiro em Minas Gerais, isso que foi publicado nacionalmente, como dizem bom mineirês, é café pequeno. Vocês vão ficar espantados com o que será divulgado aí, porque, olha, se tem uma coisa que balança aí a Faria Lima, se eu puder dar uma dica, é o seguinte: olhem, observem como funcionava a operação do Vorcar em relação à abertura de empresas relacionadas ao mercado de fundos, né? De ativos. Ele basicamente aquele sistema de pirâmide. E puxando uma investigação também do governo de São Paulo relacionada ao PCC, onde foi desbaratado diversas empresas vinculadas ao PCC, onde o Daniel aparece na investigação, esperamos a conclusão, faz a ligação dos dois casos, do Banco Master com essa investigação de São Paulo. Aí vocês cruzam uma linha. A audiência vai cruzar uma linha entre uma coisa e outra. Vocês vão ver que há diversas correlações entre a investigação que aconteceu primeiro pelo governo de São Paulo, relacionada ao sistema financeiro das fintechs com o PCC, com o que está acontecendo agora. Aí soma as duas coisas e junta com Brasília. Eu acho que a repercussão ficou interessante.
E em relação à Venezuela, qual a sua perspectiva? O Maduro cai em um ataque com tiros, ele é forçado a sair. Você espera isso, um dos dois cenários até o final do ano? Qual a sua perspectiva?
Com certeza, como você bem disse, fica claro aí a preocupação do cofundador do Foro de São Paulo. Né? O cofundador do Foro de São Paulo está em pânico e não é para menos, né? Porque as atividades criminosas aí, que são, vale lembrar, fonte de financiamento para os partidos políticos. O Carvajal, por exemplo, falou que há teve um apoio muito grande da, do, regime, do regime chavista, né? Em relação ao processo eleitoral, interferência política na Espanha, a gente sabe como se deu essa interferência, né? Com dinheiro, com estrutura de financiamento muito grande. Então, foi falado também, segundo a imprensa da Colômbia, que altos generais estão ajudando ali o Maduro, coisa que, coisa que já tinha saído na mídia independente, né? Mas quando a grande mídia do mundo valida as nossas teses, né? Porque eu sempre falo que a, a teoria da conspiração de hoje é a verdade de amanhã, dado o compromisso ideológico da mídia não em informar, mas em camuflar. O que eu percebo muitas vezes é o seguinte, é que, por exemplo, a gente vê, olha para o México, quando a Claudia Sheinbaum diz que não vai combater os narcos, porque isso era o fascismo, né? Você vê que o vocabulário em qualquer país do mundo é praticamente o mesmo. Então, assim, isso mostra que as trevas, o mal, ele está sempre junto. Mas você pode ter certeza que na América do Sul e nas Américas aí, em geral, os Estados Unidos estão entrando para, como diz aqui, né, bagunçar o coreto mesmo, porque fazendo isso, a China para de comandar o eixo aqui das Américas, né? Porque se você vê a zona de influência desses países, é nitidamente eles encarando os Estados Unidos para facilitar para a China. Mas já que a gente está falando de crime e esquerda, que é praticamente a mesma coisa, né? O que, que você acha das perspectivas sobre a CPI do crime organizado?
É interessante sua colocação, porque em relação ao Nordeste, porque eu conheço bastante a realidade de lá, em especial a Bahia, que infelizmente é um estado que há 20 anos, eu falo, que é governado pelo PT, isso todo mundo sabe, mas se você quer saber o que o PT nacional deseja para o Brasil, olhe principalmente para dois estados, a Bahia e o Ceará. Olhou a realidade desses dois estados, você vai ver o que o PT quer de verdade para o Brasil. Então, basta lembrar que a Bahia tem das 10 cidades mais violentas do Brasil, a Bahia tem 5. E não é coincidência. E tem, tipo assim, hoje você tem o Ceará totalmente tomado pelo Comando Vermelho. Assim, agora, outro ponto que você falou, e eu concordo muito, é a importância, né, desse descolamento, né, e a janela de óbito que abre para a direita aproveitar em relação a essas duas CPIs que estão andando paralelamente. O que a direita pode aproveitar, né? Acho que realmente é uma janela de oportunidades, porque a gente não tem a maioria do Senado, mas haverão de surgir fatos novos que vão desgastar cada vez mais. Mas já que você falou aí, a gente deu uma passão sobre o Chile, o que você acha que a direita brasileira pode aprender com a direita chilena?
É bom, quando o lado de lá tá em pânico, o Brasil agradece. Realmente, assim, concordo com muitas das suas colocações em relação a, ao fato de prezar pela união da direita, né? Eu acho que todas as lideranças políticas entendem que, por mais que haja divergência, e é salutar que aconteça divergência, quando a pessoa está na esfera política, aqui da minha parte não tem nada contra a figura A, a figura B, mas assim, se você está na arena política, você tem que seguir o líder. Você, tipo, você pode até divergir no bastidor, que é natural que aconteça, mas você jamais pode expor certas coisas que devem ficar no bastidor. Então, nesse ponto aí, todos aqueles que acham as divergências do político não podem ser públicas. Então, isso aí é um aprendizado que nós temos que ter. Por exemplo, no Chile, o, o Reis, né, que é o libertário, que é o Milei deles, ele criou o partido em 6 meses. Né? Mas ele diz claramente que o objetivo dele era que a direita vencesse as eleições contra a esquerda de fato. Então, assim, muita gente aqui tem uma visão assim, de que todas as questões se tratam em público. Então, isso para mim, como analista, como pessoa que vê a política partidária de alguns países, eu noto que para nós é um aprendizado. Porque em nenhum momento durante o processo eleitoral chileno você não você via propostas, divergência de propostas. Mas em relação todos unidos em relação a atacar o adversário. No caso, o lado oposto. Não por causa de ponto A, ponto B. Eu divide de tal proposta, então você não presta. Então, isso que eu acho que a direita brasileira carece de maturidade. Mas, diante desse cenário, já caminhando para o final, eu queria que você falasse aí das perspectivas para 2026. Não só no Brasil, mas na América do Sul, em relação ao que a gente já tinha falado aqui, uma América do Sul mais livre do comunismo ou vai ficar tudo a mesma coisa? A direita vai aprender a tratar as coisas internamente? Quais que são as suas análises aí?
Bom, teve um pequeno corte aí da fala do Denis. Vou esperar restabelecer. Vou esperar restabelecer aí a. Só um momento, pessoal. A rede dele deu uma oscilada. Tava falando sobre a perspectiva de 2026. É, e ele estava trazendo as colocações, né? Que vamos ver se a rede dele volta, se ele, se ele volta para a live aqui. Mas a minha perspectiva é que em 2026 a direita, o presidente Jair Bolsonaro, possa voltar, se por razões de saúde ele não voltar a presidir por questões de saúde, volto a reiterar, meu candidato vai ser o Eduardo Bolsonaro, né? Então, acho esses, esses dois nomes aí é, totalmente viáveis para presidir o Brasil e colocar o Brasil no concerto das nações aí, ter um melhor resultado. Se você gostou da live de hoje, igual a essa vai ter muito mais. Tá? Semana que vem tem uma live surpresa aí com uma grande jornalista da direita brasileira e podem ter certeza. Aqui tem análise e opinião, trazendo diversos temas para a reflexão do povo brasileiro. Valeu? Se inscreva, dê o like, compartilhe e mande para os seus amigos e para os seus inimigos. Valeu, galera! Fui!